foi para a cruz se libertar. Vamos entender os 3 estágios de Jesus? O primeiro, de se aprisionar num corpo humano. Se aprisionar num corpo humano, ou seja, perdeu toda a glória, porque se aprisionou num corpo humano. Aí foi para o batismo. No batismo, ele é levado para se libertar agora do demônio que acompanha todos os seres humanos que nascem. Aí já é outra área de batalha espiritual, mas entenda o que eu vou falar. Tem contexto, por favor. Cada ser humano ao nascer, um ou mais, dependendo da herança, das heranças espirituais, cada ser humano quando nasce tem os espíritos familiares. Até de crente, meu filho, desde que Adão caiu. Então, quem veio acompanhar Jesus? O próprio Satanás. Pela grandeza de Jesus, nenhum outro demônio poderia vir tentar contra ele. Então veio o próprio. O que o Espírito Santo faz? Se livra logo dele para você começar seu ministério. Você não poderá ser salvador se tiver uma fragilidade com o tentador. Uau! Você não poderá ser o salvador se você tiver fragilidade com o tentador. Vence ele logo para começar teu ministério. Você já venceu o teu tentador? Se Jesus não vence Satanás no deserto, ele não poderia ser o nosso salvador. Só isso que eu te digo. Quando falecemos, a libertação. Paulo fala sobre isso. Sermos libertos dessa prisão. Porque além de estarmos prisionados pelo corpo, há um carcereiro, o diabo anda ao vosso derredor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Pedro e Tiago deixam bem claro sobre isso. Pedro e Tiago dizem o quê? Diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá, se afastará de vós. Jesus diz o seguinte, que uma pessoa que é liberta, quando o carcereiro está dentro, e vai embora, e vai para lugares áridos, e vê que essa pessoa não tem Deus, não tem luz, ele volta com 7 espíritos piores do estado. Por que volta com 7? Porque é necessário que haja um reforço para manter aquela identidade onde está. A sua identidade humana é atrativa para demônios, a sua identidade humana é pecaminosa, a sua identidade humana é terrena. Olha bem que Paulo diz, o primeiro Adão foi feito alma vivente, foi feito da terra. O segundo Adão foi chamado espírito vivificante, porque veio do céu. Nós nascemos aprisionados. Qual é a proposta de Cristo? Nos libertar. Se o Filho nos libertou, porque a gente acha que libertação é o pecado. Não! Libertação é a carne, libertação é a natureza. A libertação não é o que eu estou fazendo. A libertação é a minha natureza, é quem eu sou. E a gente quer se libertar, a gente promove libertação. Aí que está o erro dos ministérios de libertação. Eu não entro mais nesse negócio de ficar expulsando demônios outros. Não quero mais saber de expulsar demônio de ninguém. Que isso, pastor? Se houver necessidade, vou impor as mãos, vou expulsar. Mas não é mais a prerrogativa, não é mais a prioridade, porque eu tiro o demônio da pessoa, mas eu não tiro a natureza da pessoa. Eu não consigo transformar. E se eu não consigo transformar, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, um demônio, seja ele ou seja outro, voltará para ela, para ele, porque ele ainda não conseguiu vencer esse demônio no deserto. Cristo ainda não nasceu nessa pessoa. Então você fica a vida toda com uma dualidade de identidade. É o que Paulo trata em Romanos, no capítulo 9. Não, o medo não é questão de libertação. Na verdade, o medo está te aprisionando porque você não descobriu sua identidade. No dia que você descobrir sua identidade, o medo some. Entenda, nenhum demônio pode ocupar o espaço de uma nova criatura. O Paulo, quando entendeu isso, olha bem, o Paulo, eu chamo o Paulo como se fosse meu amiguinho, coitado de mim. O Paulo, quando entendeu isso, sabe o que o Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20? Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não vivo eu, ele entendeu. Portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque se não for assim não vai dar certo. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. É o mesmo que vai escrever em Efésios, até que cheguemos a essa altura de varonilidade perfeita. É o mesmo que vai escrever em Colossenses, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, gerações, agora foi manifesto a nós, os santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. É Cristo em vós, a esperança da glória, o qual temos pregado, ao qual temos anunciado um homem com todo vigor, com toda força. É o mesmo Paulo que vai falar a criação geme com grande expectação em Romanos, pela manifestação dos filhos de Deus. Quem te dá a nova identidade é o Espírito Santo. Não é a igreja, não é o pastor. Quem te dá a nova identidade é o Espírito Santo. Quem foi? Olha só, Jesus nasceu pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto, foi levado ao batismo
com o Espírito Santo, foi levado ao deserto com o Espírito Santo. O Espírito Santo não esteve com ele enquanto morreu, mas o Espírito Santo buscou para ressuscitá-lo, e depois o Espírito Santo subiu com ele para os céus, e depois o Espírito Santo desceu para a igreja. Espírito Santo, ó, a chave de tudo, Espírito Santo, ele trouxe Jesus para o ventre de Maria, tá? Ele levou Jesus para o Jordão, ele foi com Jesus até a cruz. Na cruz não pôde ficar, mas ele foi buscar Jesus dos mortos e ressuscitou. A Bíblia diz isso: se em vós habita o Espírito Santo de Deus, a qual ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. E o Espírito Santo subiu com ele, e depois, quando a igreja ficou lá em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A nova criatura depende totalmente do Espírito Santo. Jesus é a porta, mas quem transforma é o Espírito Santo.